Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jesus e o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre 3 características de um filho de Deus verdadeiro. Por que eu falo um filho de Deus verdadeiro? Existem falsos? Eu vou explicar algo para vocês. Existem pessoas que acreditam estar vivendo a filiação em Deus porque creem em Jesus Cristo, mas na verdade não estão agindo como Deus quer que elas agem. Não faz as coisas que Deus se agrada e por isso não são filhos. Na verdade, vivem como se sequer conhecessem a Deus. A primeira característica muito importante e marcante num filho de Deus verdadeiro é que ele busca a santidade. A santidade deve ser uma característica muito importante para um cristão verdadeiro, porque a santidade significa a pureza. Na verdade, está atrelada à pureza. E a Bíblia faz menção, por exemplo, às vestes brancas. A gente vai estar com Deus com vestes brancas. As vestes brancas significa um lugar onde tem muita pureza, onde não há mácula, onde não há mal, onde há apenas a bondade, apenas a santidade de Deus. E santidade faz menção à separação das coisas do mundo e das coisas de Deus. A própria palavra de Deus diz que, por exemplo, não pode jorrar água salgada e água doce da mesma fonte. Não há comunhão das luzes com as trevas. Não tem como você estar num ambiente em que é iluminado e não tem luz ao mesmo tempo. Dessa maneira, um verdadeiro cristão, ele vai buscar de todas as maneiras a santidade. Não apenas pela força do braço, mas em certa medida vai sim ter um aspecto da força do braço, ele vai quebrar a cara em alguns momentos e vai ver que na verdade não é pela força do braço, mas é pelo poder do Espírito Santo. Mas sabe o que é interessante? Porque por mais que não seja na força do nosso braço, esse processo de santificação vai sim perpassar por coisas que nós devemos fazer, coisas que nós devemos escolher. Por exemplo, eu quando me converti, comecei a observar que eu não poderia continuar escutando as mesmas músicas que eu escutava anteriormente. Eu escutava músicas com muito palavrão e com teor sexual. Eu percebi claramente, com a ajuda do Espírito Santo, que não era do agrado de Deus. A Bíblia fala, não entristeçai o Espírito Santo que habita em vós. Então, essa é uma característica marcante de um filho de Deus. Santidade. Sem santidade, ninguém vai poder chegar aos céus. Sem santidade, ninguém vai poder ficar nos céus. Essa é a grande característica que eu destaco de um filho de Deus verdadeiro. Ele vai buscar se santificar. Apocalipse, no capítulo 22, vai dizer isso, Continue o impuro cometendo impureza, o injusto cometendo injustiça, o justo a se justificar e o santo a se santificar, ou seja, a se separar das coisas do mundo, porque essa é a ideia da santidade. É se separar dos prazeres do mundo para viver uma vida com Deus. A segunda característica muito importante de um filho verdadeiro de Deus é que ele vai ter dentro de si um anseio muito grande de fazer algo para Deus. Ele vai ter um anseio muito grande de fazer com que a sua vida valha a pena. Mas a nossa vida já não vale a pena? Sim. Só que a pessoa, quando ela é filha de Deus, ela não se contenta apenas com a salvação. Preste atenção, Jesus nos dá a possibilidade de subir aos céus. A gente chama isso de salvação e poder passar a vida eterna com Deus. Só que um verdadeiro filho, ele não se contenta apenas em ser salvo. Ele ama ser salvo e por ele ter esse amor à salvação em Cristo Jesus, ele tem um amor muito grande para falar de Deus, para fazer com que o evangelho seja conhecido. Essa é uma característica muito marcante, a segunda característica do destaque. Ele tem um anseio, o filho verdadeiro tem um anseio de falar das coisas com Deus, de Deus, não com interesse próprio, não com interesse, de levar vantagem, mas com interesse de ver o nome de Deus sendo exaltado. Essa é a segunda característica de um verdadeiro filho. Vamos pegar o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo claramente é um filho legítimo de Deus. A Bíblia vai dizer no primeiro momento que ele era o unigênito do Pai, mas depois esse título muda, ele vira o primogênito do Pai. Por que primogênito? Antes ele era o único, agora ele passa a ser o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. E um filho de Deus, assim como Cristo, deve agir da mesma maneira que Cristo agiu. Jesus em todo momento queria falar do Pai, queria testemunhar que ele veio pelo reino do seu pai, Ele queria contar para as pessoas que o seu pai era real, era verdadeiro e que de fato ele o amava e por isso falava dele. Esse coração de filho faz com que a gente fale de Deus de uma maneira tão natural. Preste atenção em algo. O filho, Jesus, veio testemunhar o seu pai, falar das coisas que o seu pai realizou, enfim, faz. Ele veio falar que Deus é Deus, que ele veio falar que só Deus salva, ele veio mostrar para nós o reino dos céus. Esse é o coração do filho. Em nenhum momento você vê Jesus falando dele mesmo, mas falando sempre do seu Pai que o enviou. Da mesma forma, Jesus nos envia para falar das boas novas do Evangelho às pessoas do mundo. Dessa mesma maneira, devemos ter esse coração de Cristo, que falamos daquele que nos enviou, não de nós mesmos. Esse é um ponto muito importante que diferencia um verdadeiro cristão de um falso cristão, um verdadeiro filho de um falso filho. Porque um falso filho, ele vai querer falar das coisas de Deus com interesse próprio,
com o interesse de levar vantagem, o interesse de ganhar dinheiro, por exemplo. Então, um verdadeiro filho, ele quer ver o reino dos céus avançando. Ele vai querer ver o reino do seu pai sendo comunicado e que as pessoas também se acheguem ao trono da graça. A terceira característica de um filho de Deus é que ele sabe que não merece fazer o que ele faz para Deus. Ele sabe que faz por conta da graça de Deus. A possibilidade de realizar algo para Deus, né, decorre da misericórdia do Senhor em relação às nossas vidas. Nós não podemos fazer nada para Deus, né, assim, que venha de nós mesmos. Na verdade, a gente faz porque Deus está atuando dentro de nós. Quando a gente entende isso, a gente passa a agir naturalmente para o reino dos céus, não como quem fala e se vangloria de tipo assim, olha, eu estou realizando algo, mas como Paulo diz, aquele que se gloriar, que se glorie no Senhor, sabe? Se gloriar no Senhor significa que você festeja e se alegra junto com Deus no realizar da obra de Deus. Esse é o lugar que Deus quer que a gente esteja. Esse é o lugar que Deus quer que a gente viva. Porque se a gente sai desse lugar, a gente começa a agir com, como eu falei, interesses próprios. E esse lugar é danoso. Esse lugar leva à morte, porque as pessoas passam a se orgulhar. Paulo fala em Efésios capítulo 2, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E ele vai, na sequência, vai dizer assim, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse é o ponto importante, porque se fosse por obras, preste atenção nisso, se fosse por obras, as pessoas poderiam dizer para Deus, olha, eu sou justo porque eu faço coisas boas. E Jesus diz, ninguém é bom, só Deus é bom, sabe? Ninguém pode se justificar, se auto-justificar, mas nós fomos justificados na cruz, em Cristo. Por isso falamos do reino, por isso vivemos o reino de Deus, porque a Bíblia diz que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, se eu estou santo e estou bom, vamos dizer assim, aos olhos, né, de uma pessoa que é cristã, olhando para mim e fala assim, pô, você tá vivendo a bondade de Deus. A bondade não é minha, entende? É de Deus em mim, entende? Esse é o ponto. Por isso que a gente age dessa maneira. E essas são as três características que eu considero muito importantes para um filho de Deus. Santidade, porque sem ela ninguém sobe aos céus. A segunda é que a pessoa tem um anseio muito grande de fazer coisas para Deus. E a terceira é que ela sabe a sua condição de imerecedor, sabe? Ela não merece fazer aquilo que ela faz para Deus, mas ela faz por conta da graça do Senhor. E com essas três características, cara, que a gente possa, de fato, vivenciar um lugar de filiação, de falar do amor de Deus para as pessoas que estão no mundo. Sabe, o intuito desse canal é fazer com que pessoas se levantem para propagar o evangelho às pessoas que estão no mundo, às pessoas que estão se perdendo. Deus conta comigo e conta com vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Amém.